Ramatiologia, Doutrina do Pecado, lição 3. Hoje nós vamos aprender sobre o pecado. Ramatiologia é a doutrina que estuda a origem do pecado, pela Bíblia. Então, as nossas aulas são tudo baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus. O que é o pecado? O que é a tentação? Qual os graus de pecado? Que tipo de pecado? Quem peca? O corpo, a alma ou o espírito? É nessa matéria de hoje, tá bom? A culpa e o juízo do pecado, lição 3. Quem tem esse livro, abre na lição 3. Quem não tem, entra em contato comigo para você adquirir os teus livros de teologia, o seu diploma. 20 livros é o curso básico, 40 livros é o bacharel. E você tem o direito ao diploma, credencial histórico e o anel se quiser, tá bom? Vamos para a aula. A culpa e o juízo do pecado. No dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus fala: Adão, no dia que você comer, você vai morrer. E Adão morreu no mesmo dia? Sim. Por quê? Existe dois tipos de morte principal: morte espiritual e morte física. Morte espiritual é cortar a comunhão com Deus. Morte física é o corpo ir para o caixão, para a terra. Então Deus disse: Adão, no dia que você comer desse fruto proibido que eu estou falando para você não comer, se você comer, você vai morrer. Adão desobedeceu, comeu. Morreu no mesmo dia? Sim. Tem certeza? Tenho. Foi morte espiritual, cortou a comunhão. E a morte física também foi no mesmo dia? Foi. Mas Adão viveu 930 anos. Como foi no mesmo dia? Pedro responde: amados, porque um dia para Deus é 1000 anos para o homem. Então, diante de Deus, Adão não viveu nenhum dia. Ele viveu 930 anos. E um dia para Deus, segundo Pedro, na carta de Pedro, é 1000 anos. Um dia para Deus é 1000 anos na terra. Então, Adão morreu no mesmo dia, espiritualmente e fisicamente. O salário do pecado é a morte. Por isso que Adão morreu, por causa do pecado. Por isso que existiu doença, praga, terremoto, maremoto. Antes do pecado não tinha esse tipo de coisa. Maremoto, terremoto, vulcão, praga, doença, morte. Não. Isso são consequências do pecado. Eu falei na aula passada. As 7 consequências do pecado. Que é dor, sujeição, maldição, espinhos, suor, morte. Entendeu? Tudo isso aqui é consequência do pecado. A pecaminosidade da raça humana. Todos pecaram. E Cristo imputou o pecado. O que é imputar? É pegar o crime de alguém e passar para ele. Por exemplo, meu irmão matou uma pessoa. Aí eu vou lá e digo para o juiz: juiz, me condene, mas deixe o meu irmão livre. Isso é imputar. Imputar é transferir a dívida de alguém para outro. Foi o que a raça humana fez. Pecou e Jesus para aí. Eu imputo o pecado da raça humana sobre mim. Eu sou a descarga do raio elétrico. Entendeu? A culpa do pecado. Logo após Adão e Eva tiveram pecado, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e tiveram consciência de suas culpas. Então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus. Gênesis 3 e 7. Antes do pecado, Adão e Eva viviam nu. Depois do pecado, opa, deixa eu me encobrir aqui, essa vergonha. Tem aluno que pergunta para mim: professor, antes do pecado, Adão e Eva tinham relação sexual? Claro que sim, meu irmão. O que diz a Bíblia? Adão, crescei, multiplicai e enchei a terra. Como é que vai crescer e multiplicar e encher a terra se não tem relação? Porventura o bebê ia nascer artificialmente? Não.
Adão e Eva tiveram relação antes do pecado? Sim. Agora a grande questão, tiveram filhos antes do pecado? Talvez sim, talvez não. A teoria mais provável é que não, mas que eles tiveram relação, sim. Provavelmente Caim e Abel, os primeiros filhos, foram depois do pecado. Entenderam, pessoal? Mas que eles tiveram relação sexual antes do pecado, antes da queda, sim. Aliás, o sexo não é pecado. O sexo é uma bênção de Deus para o casamento. Deus criou o sexo. O diabo criou a depravação moral. Os gemidos causados pelo pecado. A terra geme. Vulcão é o gemido da terra. Maremoto é o gemido da terra. Terremoto é o gemido da terra por causa do pecado. Você planta, uma árvore não nasce. Nasce amargo, limão é amargo e tantas maldição da terra por causa do pecado do homem. Deus disse: Adão, não coma dessa fruta. Ele comeu. Ele falou: agora, maldito é a terra por tua causa. Então, a terra geme, pessoal. Dá terremoto, maremoto, vulcão, praga, eclipse. Não tinha eclipse antes do pecado. Teve que lá na cruz do Calvário teve o eclipse, porque Jesus estava recebendo o pecado da raça humana. E eu sempre falo, né, pessoal, na matéria de cristologia. Tem muitos alunos que perguntam assim: Cristo morreu na cruz? Não. Quem que morreu na cruz? Jesus. Qual a diferença? Jesus é natureza humana, Cristo é natureza divina. A natureza humana morreu na cruz, a natureza divina não. Na cruz, Jesus liberou Cristo. Lembra que ele falou? Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus dizendo: na tua mão entrego o meu espírito. E eu te pergunto, o espírito de Jesus é quem? Cristo. Então, na cruz, Jesus liberou Cristo. Pois é, a terra está maldita por causa do pecado do homem. A criação, na aula passada eu falei, o leão antes do pecado comia capim, depois do pecado passou a comer carne. Antes do pecado o leão, a cobra, o urso, tudo mansinho. Depois do pecado afetou a criação dos animais. Os animais antes do pecado comiam capim, depois do pecado passaram a comer carne, matar e comer. Consequência do pecado da terra. O pecado afetou o reino animal. O gemido da igreja. A igreja sofre, tem peste, maldição, sofre assalto, tem irmão que morre de assalto, morre com bala. Isso é maldição, a morte é uma maldição do pecado, entendeu, pessoal? Os gemidos do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo geme até hoje por causa do pecado de Adão. Agora eu vou falar para vocês corpo, alma e espírito. Quem peca, o corpo, a alma ou o espírito? Por conseguinte, o pecado afetou em cheio a constituição do homem, corpo, alma e espírito. Acompanhe comigo aqui, ó. E o mesmo Deus vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para vir nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Então, quem peca? O corpo, a alma ou o espírito? Paulo está respondendo aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O corpo, a alma e o espírito. Os três pecam. Qual é o pecado do corpo? O sexo. Qual o pecado da alma? A raiva, a ira, a mágoa. Qual o pecado do espírito? A soberba. Então, quem peca pela Bíblia? O corpo, a alma ou o espírito?
os três. Há pecado de corpo, há pecado de alma e há pecado de espírito. É a tricotomia. Então, o pecado do corpo é o sexo. O pecado da alma é a mágoa, a amargura, a ira, os sentimentos maldosos, a cobiça. E o pecado do espírito, o orgulho. A Bíblia diz espírito orgulhoso. O diabo era espírito lá no céu. E ele pecou com orgulho. Então, quem peca pela Bíblia? O corpo, a alma e o espírito, os três. O corpo com o sexo, a alma com a mágoa e etc. E o espírito com a soberba. Pecado de carne. Portanto, que era impossível, visto como estava enfermo do pecado, Deus enviou seu Filho à semelhança da carne de pecado e condenou o mundo. Jesus se fez carne para condenar o pecado do homem, tirar o pecado do homem. Olha aqui, pecado, o que os pecados, ó. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicida, bebedice, glutonaria. Isso aqui é pecado da carne. Pecado da alma. Eis que todas as almas são minhas, e como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. De acordo com os ensinamentos de Jesus, quando em relação ao homem, tornando-se sinônimo, torna-se alma pelo sacrifício declarado pelo Mestre. Então a alma peca. Quando ela tem mágoa, quando ela cobiça, quando ela tem raiva, ódio, isso é pecado de mágoa. Há pecado de espírito. Quais são os pecados de espírito? Deixa eu lembrar aqui, ó. 2 Coríntios 7:1. Ora, amadas, pois os tais promessas, purificamos a imundícia do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Pecado de espírito, espírito altivo, espírito perverso, espírito rebelde, espírito impaciente, espírito perturbador, espírito de inveja. Há, portanto, o pecado do corpo, da alma e do espírito, cuja razão exige a santificação de ambos, e vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Então, biblicamente, o corpo peca, a alma peca e o espírito peca. E para onde vai a alma e o espírito após a morte? Ora, se o corpo, a alma e o espírito peca, vai para o inferno. Agora, se o corpo, a alma e o espírito se reconcilia com Deus, para de pecar, vai para onde? Para o céu. Então, o que acontece com o espírito e a alma após a morte? Se entrelaçam entre si, se é justo, sobe, se não é, desce para os infernos. A origem da tentação. O que é a tentação? Tentação é o ato e efeito de tentar, disposição de ânimo para a prática de diferentes censuráveis. Biblicamente podemos dizer que é conveniência ao pecado. É um convite do pecado. Tentação. Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus prova. Deus tentou Abraão. Não, Deus provou a fé. Quem tenta é o diabo. Lembra que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Tentação é um convite ao pecado. E provação é provar ali como fosse o ouro no fogo, a prata no fogo. Entendeu? A tentação tem 3 origens ou fontes. A tentação, ela vem de 3 fontes e origem: humana, da carne e do mundo. É os 3 inimigos do homem: a carne, o mundo e o diabo. Tentação da carne. A Bíblia diz que não vem sobre vós tentação senão humana. Não vem tentação humana, não vem sobre vós senão tentação humana.
O significado da carne. A carne é o centro dos desejos pecaminosos. O cara está com vontade de pecar, é a carne. Do mundo como fome da tentação. Então, a tentação tem 3 fontes. A tentação tem 3 origens. Quais são? Humana, da carne e da parte do mundo. Da carne, do mundo e do diabo. Desculpe aí, eu troquei aqui, ó. A tentação tem três origens: da carne, o mundo e o diabo. Lembra que você muito ouviu falar, quem frequentou a escola dominical sabe. Os 3 inimigos do crente: a carne, o mundo e o diabo. A carne é o prazer sexual. O mundo, a riqueza. O diabo, a soberba. Então, as 3 coisas que derrubam o homem: o sexo, o dinheiro e a soberba. O sexo derrubou Sansão. O dinheiro derrubou Judas. A soberba derrubou Saul. Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Como no corpo? Jesus foi tentado no corpo quando o diabo disse: transforma essas pedras em pães para alimentar o teu corpo. Jesus foi tentado na alma. Quando? Quando o diabo leva Jesus para o pináculo e falou: lança-te daqui abaixo, tira a tua vida. A vida é a alma. O diabo também provou Jesus no espírito, que é o espírito, centro da adoração a Deus. E o diabo mostrou todos os reinos do mundo e falou: Jesus, tudo isso te darei, se você prostrado me adorares. Provou no espírito. Então o diabo provou Jesus no corpo, na alma e no espírito. No corpo, mandando comer pão. Na alma, mandando se matar. No espírito, pedindo adoração. Os homens de Deus também são tentados. Abraão, Sansão, Davi. O diabo tentou todos esses homens. Todos os homens fracassaram, mas Cristo não fracassou. Como vencer a tentação? 7 passos para vencer a tentação. Número 1, como vencer a tentação? A palavra de Deus. O crente não tem 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo? O crente tem 3 armas: a palavra, a oração e o jejum. Primeiro passo para vencer a tentação: a Bíblia. Quem muito lê a Bíblia, pouco é tentado. Aliás, é muito tentado, mas ele consegue se brindar. É como se fosse uma espécie de um escudo. A palavra de Deus defende o crente que é tentado. Então, a primeira coisa que livra o crente da tentação é o uso do escudo, da espada. A oração é uma arma de defesa, mas a palavra, que é a espada do Espírito, é uma arma de ataque e defesa. Através da oração, da vigilância, buscando santificação e ocupando sua mente com as coisas espirituais. Saber utilizar a palavra. Como que Jesus venceu o diabo lá na tentação no deserto? Com a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Jesus venceu 3 vezes pela palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás ser o teu Deus. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Como é que vence a tentação? Com a palavra. Como é que vence o diabo? Com a palavra. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a oração. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais leitura da Bíblia, mais conhecimento. Vigilância. Maior que a oração é a vigilância. A Bíblia não diz orar e vigiar. Não.
A Bíblia diz: orai e vigiai. Então a vigilância está na frente da oração. E quero deixar uma dica aqui para vocês. A oração não é poderosa. A oração é poderosa. Não, a oração é um meio de falar com o Todo-Poderoso. É como se fosse um telefonema. Vou ligar para o general para ele vir me defender. Então, o telefone não é poderoso. É um meio para se chegar ao Todo-Poderoso. Então, a oração não tem poder. Quem tem poder é Deus, que responde às orações. Através da disciplina pessoal. A pessoa tem que ter disciplina, pessoal. Não comer porcaria, comer fruta, verdura. Disciplina na saúde, disciplina na finança. O cara gasta mais do que ganha. O cara come porcaria. Então ele não tem disciplina pessoal. Ele não escova os dentes ao acordar, antes de dormir. Ele não toma banho. Disciplina em todas as áreas. Disciplina cortar o cabelo bonitinho, fazer barba, se arrumar. Tem gente que é todo desarrumado. Resistindo o diabo, o inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada crente, mas com a determinação da resistência do Espírito, ele sai vitorioso. O diabo conhece o ponto fraco meu, teu, nosso, mas o Espírito Santo nos ajuda a vencer ele através da palavra. Buscando a santificação. Quer vencer o diabo? Jejum, oração e palavra. Agora você fica assistindo jogo, novela, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, não faz jejum, não ora. Isso é uma presa fácil. Vocês sabem muito bem que quando um leão quer comer um animal, ele busca aquele que está afastado da manada. Presa fácil. Tem que ser o doente, o mais novo ou de pé quebrado. Entenderam aí, pessoal? O cara está doente, ele não vai mais para a igreja, está frio. Ele é uma presa fácil, o leão. E ele é pequeno, ele está longe da manada. É uma presa fácil. Ele está com o pé quebrado, ele não vai mais para a igreja. Animal com o pé quebrado é presa fácil. Então você tem que estar no meio da manada. O leão respeita a manada. Isso é muito forte, é muita gente. Entendeu? O leão pode atacar pessoas que estão, animais que estão afastados, distantes, sozinho, pé quebrado, meio doentinho. Aí ele ataca, porque se torna frágil. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 3, Ramatiologia, Doutrina do Pecado. A próxima aula é a aula 4. E se você quiser adquirir esse livro, me chama no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição e você fala: Pastor Josiel, eu quero comprar os livros para me ganhar o meu diploma. Tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe essas aulas nos teus grupos do WhatsApp, Facebook, tá bom? Tá aqui essa aula. 20 livros é o curso básico e 40 livros é o bacharel. Quem quiser, me chama no WhatsApp, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui a escola. Ó, a escola é lá em cima, ó. Ali em cima é o meu escritório. Aqui é a entrada. Tá vendo aí, ó? Deus abençoe. Shalom Adonai. Um abraço.